A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos dons ministeriais e dos dons espirituais. Hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3, ela vai falar sobre os dons de revelação, tá? Na primeira e segunda lição, na primeira nós falamos a respeito do dom em si, e na segunda lição nós falamos a respeito dos propósitos, dos dons espirituais e ministeriais. Por qual razão Deus resolveu dar dons aos homens e à igreja? Então foi uma aula muito produtiva, foi uma aula que eu quero agradecer a todos vocês que mandaram e-mail, que me ligaram. Teve irmãos que me ligaram até de alguns estados brasileiros, tá? Falando sobre a importância, tá, de falarmos sobre os dons espirituais, tá? Eu quero reforçar aquilo que eu já disse em aulas anteriores, e eu quero reforçar nessa aula. Queridos, eu sou pentecostal, tá? Eu não sou daqueles que desacredita na manifestação de Ruach HaKodesh no meio da igreja. Negativo. Eu acredito em toda a manifestação do Espírito Santo, tá? Mas eu não creio, tá? Eu não posso acreditar, ou melhor, eu não posso aceitar a banalização no nosso meio. Isso eu jamais vou aceitar. Isso eu vou lutar, queridos, para que não aconteça. E essa maneira que está acontecendo, eu estou mostrando para vocês de uma forma bíblica, tá? Como deve ser a postura, a maneira correta de se usar os dons espirituais. E hoje nós chegamos na lição de número 3. Na lição de número 3 nós vamos falar agora sobre os dons, tá? Uma coisa eu quero deixar bem claro, tá? Que essa classificação que nós vamos dar aqui é uma classificação de alguns teólogos. Por exemplo, o pastor Stanley Orton. Ele enumera um tipo de... Ele faz uma sistematização de alguns dons, tá? E para ele divide em 3 classes, tá? Ele divide a primeira classe, dons de revelações, dons de poder e dons de expressão, tá? Nos dons de revelação, ele coloca o dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito, tá? Na segunda classe, ou melhor, na outra classe, não existe primeira, segunda e terceira, tá? Em uma forma de hierarquia, mas na outra classe que ele denomina dons de poder, ele coloca fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilhas. E a outra classe é a classe de expressão, tá? Que ele coloca a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma das classes, e a primeira classe que ele denomina é a classe da revelação. Então hoje nós vamos falar sobre 3 dons. Quais são esses dons, professor? Dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Mas eu quero deixar uma coisa bem claro para vocês, queridos. Isso que nós vamos tratar aqui, onde nós vamos explicar dom por dom, essa sistematização, essa maneira de expor os dons, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Nós não estamos, tá? E essa não é a minha intenção, de delimitar a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque
todas as vezes que nós conceituamos algo que é espiritual, algo que é transcendente, nós temos a tendência de engessar a sua maneira de atuar. Então o que nós vamos relatar aqui, o que nós vamos expor aqui é apenas uma compreensão humana, apenas uma pequena parcela ou uma pequena interpretação da maneira que o Espírito de Deus se manifesta no meio da igreja. Então o que nós vamos interpretar aqui não está fechado. Por quê? Porque nós estamos tratando de algo espiritual, querido. E quando nós tratamos de algo espiritual, ele transcende a nossa intelectualidade. Ele transcende o nosso academicismo. Ele vai muito além da filosofia humana, do pensamento humano. Por quê? Porque quem atua é o Espírito Santo. Quem atua é um ser divino. E um ser divino, ele atua fora da esfera humana. Quando chega para nós, nós pegamos apenas flashes da sua atuação. Então isso eu quero deixar muito bem claro. Nós não temos a intenção de mecanizar, de engessar a atuação do Espírito Santo. Nós vamos sistematizar, mas não é fechado a nossa ideia. O Espírito Santo, ele vai muito além daquilo que nós, de uma forma precisa, possamos entender acerca dessas manifestações. Querido, eu recebi muitas perguntas. E eu quero agradecer por isso. Eu quero que você continue mandando as suas perguntas, tá? À medida do possível eu vou respondendo algumas. Outras perguntas eu vou preparar pequenos vídeos e vou colocar no YouTube, tá? Que isso vai ser de uma produtividade excelente, tá? Vai esclarecer também para outras pessoas. Mas a pergunta que mais pegou, querido, foi a seguinte: professor Fábio, para que eu tenha os dons espirituais, eu preciso falar em língua estranha? Querido, essa pergunta choveu no meu e-mail. Mas choveu, veio de balde, como diz aqui no interior de São Paulo. Veio de balde. Foram muitas e muitas perguntas. Aí eu pergunto pra você, tá? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Tá? Eu, na minha juventude, eu ouvi muito que para que eu tivesse os outros dons, por exemplo, sabedoria, ciência, discernimento de espírito, dons de curar, de operações de maravilhas, eu precisaria o quê? Falar em línguas estranhas. E eu quero aqui nessa aula, vou ser bem taxativo, eu quero desmistificar isso. Eu quero que você tire isso da sua cabeça, porque isso é tradição de homem. Isso não está amparado em nenhum texto bíblico. Em nenhum texto bíblico, tá? Os textos paulinos, tá? Que Paulo é o homem que aborda a sistematização do uso dos dons na igreja de Corinto, tá? Em nenhum momento Paulo vai falar sobre um dom que é o centro de todos os outros dons. Paulo ele não fala de um dom que desse dom emanaria todos os outros dons. Então eu quero dizer uma coisa bem clara, professor, para que eu tenha o dom de profecia, para que eu tenha o dom da sabedoria, da ciência, eu preciso falar em línguas estranhas? Não. Não, não, vírgula, não. Tá? Não, vírgula, não. Olha só, você pode pegar qualquer livro de um teólogo pentecostal, que quando ele vai explicar sobre a atuação dos dons, tá, de forma panorâmica, ele aborda do Gênesis ao Apocalipse. Perceba uma coisa, nós vamos ver aqui, quando nós vamos falar sobre o dom da palavra da sabedoria, todos os autores, ele pega que tipo de exemplo do Antigo Testamento? Aí vai a primeira pergunta teológica para vocês, querido. No Antigo Testamento tinha o dom de falar em línguas estranhas?
José recebeu o dom de falar em línguas estranhas antes do Espírito de Deus se manifestar através do dom da palavra da sabedoria? Não. Daniel falava em língua estranha? Não. Você percebe uma coisa, que sempre quando a gente quer mostrar um dos dons na sua atividade, nós nos reportamos ao Antigo Testamento. Ora, se o ato de falar em língua, ele é um ato do Novo Testamento, como então eu posso afirmar que para ter os dons eu preciso falar em línguas estranhas, sendo que para justificar a minha teologia, a minha ideologia de que a atuação dos dons sempre existiu e até no Antigo Testamento, se no Antigo Testamento não tinha o uso, não se falava em línguas estranhas, então por que criar então o mito de que eu preciso falar em outras línguas, em outros idiomas, para que eu tenha a manifestação dos outros dons? Queridos, isso não é bíblico. Me desculpe quem acredita, você não consegue encontrar respaldo bíblico. Eu estou estudando isso de forma exaustiva, tá? Paulo, em nenhum momento, ele coloca um dom como o centro. Uma outra pergunta que me fizeram, professor Fábio, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, e em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, diz assim, ó, nos dois textos: e procurai com zelo os melhores dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E esse texto é do capítulo 14, verso 1. No capítulo 12, verso 31, diz: procurai com zelo os melhores dons. Aí a pergunta: existe um dom que é melhor do que o outro? Não. Então por que a palavra melhor? A palavra melhor, ou procurai com zelo os melhores dons, você pode pegar a palavra melhor ou melhores e substituir ela pelo original hebraico, pelo original grego. Isso não é invenção minha, isso é de alguns exegetas, homens que conhecem de forma muito mais profunda do que o professor. Eu não conheço absolutamente nada do original, eu bebo sempre em outras fontes confiáveis. E segundo algumas traduções seriam, procurai com zelo os melhores dons, não, os mais relevantes. Para Paulo, na ótica de Paulo, olha só, qual era um dos dons mais relevantes? O ato de profetizar. Para a igreja de Corinto, qual era o dom mais relevante? O ato de falar em línguas. E em todas as sistematizações de Paulo, ele sempre coloca o dom, a evidência de falar em outras línguas, sempre ele vai deixando para trás. Por quê? Ele queria o quê? Ele queria desmistificar justamente isso. Ele queria mostrar que existe uma outra gama de dons e que nós precisamos buscá-lo, que nós precisamos o quê? Querer também isso, tá? Como diz aquele velho ditado: querer não é poder, compete a ele dar, mas o querer é humano. Tá? Eu gosto muito de Paulo, que Paulo trabalha muito com paradoxo, Paulo trabalha muito com antinomia, com algo contrário. Em algum momento ele diz para você buscar, mas em outro momento ele diz que o Espírito de Deus é a vontade de Deus que ministra o dom que ele quer. Isso é muito interessante. Por quê, querido? Ele trabalha justamente essa ideia. Ele trabalha justamente isso para quê? Para que você nunca desanime. Para que você sempre continue a buscar a manifestação dos dons. E você pode pedir, mas compete a ele ministrar. Tá? Veio outras perguntas, professor Fábio, esse negócio de sair em aviãozinho dentro da igreja, negócio do reteté, querido, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Nós estamos entrando nos dons espirituais. Eu não limito a atuação do Espírito. Quem sou eu? Quem somos nós para proibir ou coibir a ação do Espírito Santo de Deus? Eu classifico isso da seguinte forma. Eu vou usar um exemplo aqui, é um exemplo que para alguns vai ser meio profano, tá? Mas entenda o que eu vou dizer, tá? Para quem não gosta, mas para quem gosta, para quem assiste, quem acompanha qualquer tipo de esporte, eu vou pegar o futebol, por exemplo, tá? O futebol. Quando um time faz o gol, o time do seu coração faz um gol, existem pessoas que
pula, berra, que ele grita, que ele bate, que ele sapateia, ele faz aquele auê. Existem outras pessoas que dá aquela vibradinha, mas tem outras pessoas que fica neutra. Eu me lembro de um goleiro que ele foi campeão, tá, pelo seu clube, e no último pênalti que foi batido, o jogador chutou a bola para fora, o time dele foi campeão, ele ficou como um gelo, ele ficou como uma estátua. Ou seja, isso está ligado à personalidade da pessoa. Isso está ligado à personalidade da pessoa. Se a pessoa é muito introspectiva, é muito difícil ele extravasar para que os outros possam ver. Mas você pode ter certeza que dentro dele existe um fogo que queima. Existe uma chama que queima. Tem outros não, tem outros que qualquer coisinha ele chora. Já viu aquelas pessoas que assistem filme e ele começa a chorar? Assiste uma novela, você crê que não pode assistir, né? Mas ele começa a chorar, pessoas que se emocionam facilmente. A mesma coisa dentro da igreja. Quando a atuação do Espírito começa a acontecer, acontece o quê? Manifestações externas diferentes, baseada no quê? Nos seus temperamentos. Então o fleumático reage de uma maneira diferente do melancólico, tá? Do sanguíneo. Então cada um vai ter a sua reação. Então você não pode exigir que um melancólico tenha a mesma reação de um sanguíneo. Ok? Eu não estou extinguindo, apagando o fogo do Espírito de forma alguma. Mas o que eu não posso aceitar, e a Bíblia não aceita, é meninice. O que eu não posso aceitar é pessoas fazendo certas coisas para atrapalhar o culto ou chamar a atenção no culto. Isso jamais. Ok? Então você pode continuar mandando as suas perguntas que o professor, à medida do possível, irá responder cada uma delas. Então eu preciso falar em língua estranha para ter o dom da palavra da sabedoria? Negativo. Então você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8. Tá? Depois tem o verso 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 ao verso 10. E depois nós temos o livro de Daniel, capítulo 2, do verso 19 ao verso de número 22. Tá? Teve um irmão que reclamou aí que eu não pego na lição. Que eu não pego na lição para mim. Mas se você perceber, eu nunca fujo da lição. Eu posso trazer assuntos mais amplos, né? Mas eu sempre procuro focar na lição, tá? Então, a pedido desse irmão, eu vou começar a focar mais também com a lição na minha mão, ok, querido? Mas todas as aulas a minha lição está aqui comigo. No tópico 1, tá? A palavra da sabedoria. Então, esse é o primeiro dom que nós vamos estudar. A palavra da sabedoria, tá? Vamos entender ele coloca aqui o conceito. Tá? O que é o termo palavra? Tá? Palavra. Ele conceitua da seguinte forma: exprime uma manifestação verbal ou escrita. Perceba uma coisa que eu acho muito interessante, tá? O dom da palavra, da sabedoria. A palavra você expressa ela de duas formas: falada, do jeito que eu estou fazendo aqui, ou escrita, do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu escrevi. Tá? Eu poderia mandar isso para vocês, claro, de uma forma mais requintada, é claro que está só um esboço, mas eu mandaria isso para vocês. Então isso é uma palavra, pode ser verbal ou de forma escrita, tá? Aí depois nós temos o outro termo, a palavra sabedoria. Tá? O que é a palavra sabedoria? Segundo o nosso autor, significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Ou seja, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas.